Você que tá aí ligadinho, a gente tem um projeto do Panda Clássicos Brasil. A primeira foi Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Hoje vamos falar de Úrsula. O próximo é o Alto da Compadecida, tá? A gente vai deixar os links de todos, menos o de Úrsula aqui embaixo, porque o Úrsula tá no domínio público pra vender, mas a gente vai explicar. A gente vai deixar o link do livro aqui embaixo, que sim, enfim, PDF, né, pra você ler. Sandra, que é a nossa seguidora aqui, ela ficou super animada que a gente ia falar de Úrsula. Na verdade até foi ela que mandou pra gente esse PDF Roots. E daí por um acaso, nos 45 segundos tempo, a gente achou essa versão. Mas eu acho que é nova, porque tem um tempo antes assim, que eu tava procurando esse livro e eu não encontrava. E enfim, é um trabalho lindo. E Úrsula, ele é um livro, uma moça maranhense que escreveu, esse livro foi publicado em 1860, no Maranhão, em São Luís. O nome dela é Maria Firmina dos Reis. Então ela tem muitos problemas nesse sentido, que no século XIX ela era uma mulher, ela era mulata, e ela, enfim, na verdade naquela época não tinha essa situação do nordestino, mas ela era maranhense. Tem um tempo atrás eu fiz um vídeo chamado Atenas Brasileira, que foi sobre minha pesquisa. Ela é prima de um dos integrantes do Atenas Brasileira, que é o Sotero dos Reis. Ele foi um grande gramático brasileiro, ele foi um dos primeiros a escrever uma gramática da língua portuguesa no Brasil. Também acho que ela foi publicada porque ela era prima dele. Porque ela era do meio de alguma maneira, ainda que ela fosse mulher e certamente ela não era debatida entre os literários da época. Eu acho que isso tinha uma força, né? Ela não fez só esse livro. Úrsula é um dos livros mais famosos porque é o primeiro livro escrito por um afro-brasileiro no Brasil, tido como o primeiro livro abolicionista. Como isso é triste, isso não ser dado em lugar nenhum. A literatura do século XIX no Brasil já é uma literatura que a Nina tá bem mais acostumada do que eu, porque eu pessoalmente não tenho muita paciência pros dramas, pra coisa, porque é bem dramático. Bem dramático. 19 no Brasil é uma coisa assim, a galera botou a novela mexicana pra não rolar. Tinha Globo, gente. Não tinha usurpadora pra assistir. Mas a gente sabe quem é o José de Alencar. Entendeu? Mesmo que você nunca tenha lido O Senhor da Índia, Iracema é o mesmo. Mesmo que você nunca tenha lido isso em toda a sua vida, você sabe quem é. Mas você não sabe quem é Maria Firmina dos Reis, quando ela é uma pioneira. Porque cada coisa que a gente for catando da mulher... Nossa, gente, ela é incrível. Existe um livro chamado Parnaso Maranhense, que eu até usei na minha pesquisa, por isso que eu conheço bem. É um cara que reuniu todos os grandes escritores do Maranhão, né? Que naquela época, assiste esse vídeo, era um campo de literatura de alta qualidade, né? E ela foi convidada para participar desse livro. Então ela era uma pessoa bem vista pela sociedade literária de São Luís, né, que também tem essa situação. Porque a gente tá lidando com uma época em que capitanias ainda eram capitanias, né, pelo menos no imaginário popular, né, então o que acontecia no Maranhão ficava no Maranhão, o que acontecia no Rio de Janeiro ficava no Rio de Janeiro. Isso só se disseminava quando eles vinham pro Sudeste, que era muito comum entre essas pessoas, né, eles geralmente eram políticos e vinham trabalhar aqui ou ir pra fora do país. Daí quando você vai pra Portugal e tal, essa coisa se dissemina. Maria Firmina dos Reis não, ela ficou em São Luís. Ela, além de escrever Úrsula, que foi um romance muito progressista pra época, e pra ela, pra ser uma mulher, enfim, escrevia contos, isso saíam nas revistas da época. Ela escrevia valsas. Pra mim, que eu achei o fato mais legal, ela abriu a primeira escola mista e gratuita do Brasil. Era uma escola em que todo mundo estudava junto, de qualquer classe social, entre aspas, né? Porque não existia classe social. Não era bem assim que funcionava, mas não importa, assim, todo mundo estudava junto, meninas, meninos. Em 1881 que ela fundou essa escola, povoado de Massaricó, na cidade de Guimarães, no Maranhão. Os contos mais famosos se chama A Escrava, que ela publicou em 1871, um conto propaganda para a campanha abolicionista, né? 1881, a gente aboliu em 1888. Ela escreveu uma valsa que ficou famosa, que era o hino da libertação dos escravos. Ou seja, ele era uma pessoa do caralho, não? Porque isso tudo bem, década 1880, né? Agora 1860, quando Úrsula foi escrita no Maranhão, ela foi muito progressista, né? Ela é dada como a primeira escritora brasileira. Além de primeiro livro afro-brasileiro, primeiro livro abolicionista, ela é dada oficialmente, né, como a primeira
escritora brasileira. E só por isso já é um absurdo A gente não saber quem ela é. a gente não saber quem ela é, e isso não está em todas as livrarias. Esse livro eu não achei ele físico, por exemplo, né? Uma publicação, uma edição dele física atual, contemporânea, não existe. Conta a história da Úrsula, muito pobre, que mora com a mãe. E eles têm escravos, né, evidentemente, mas os principais são o Túlio e a Silvana. E um rapaz chamado Tancredo se acidenta, e o Túlio, esse escravo, salva ele, enfim, salva no sentido, né, de resgata, né, e leva pra casa da Úrsula e cuida dele. Ele passa um tempão na casa da Úrsula, aquela coisa assim, se cuidando, né, aquela vibe, enfermo, blá blá blá. E ele dá uma quantia pro Túlio se libertar da escravidão como uma recompensa. Claro que o Túlio fica super feliz pela liberdade, mas começa a seguir ele por onde ele for. E daí ele, aquela vibe, né, 19, a Úrsula e o Tancredo se apaixonam, até que ele precisa ir embora, porque, enfim, né, aquela coisa de cavaleiro, a vida dele é ir embora. Eu até tenho uma cena linda deles na floresta, em que ele conta que ela que vai decidir o destino dele, se ele vai seguir viagem e seguir o destino dele, ou se ele vai ficar com ela e concretizar esse amor, mas ser infeliz. É uma coisa assim muito, assim, é aquela situação do mergulho no romance real. Assim, você tem que colocar toda aquela sua verve, entendeu? Romeu e Julieta. Acho curiosíssima a escolha de personagens dela. E eu lembro que eu destaquei várias passagens. Ela também tá falando sobre direitos de propriedade da mulher. Sim. Porque a Luísa B, que é a mãe da Úrsula, e a Úrsula são pobres, porque quem tinha gerência dos bens delas era o marido que foi assassinado. E que, enfim, também já não era boa pessoa antes de ser assassinado. E isso é incrível, porque a mãe dela conta, primeiro você conhece a perspectiva do pai pela mãe, né? E a mãe conta que ele era maravilhoso, né? Que ele salvou ela da vida infeliz, né? E quando a escrava conta, não lembro pra quem ela tava contando, a escrava da casa, assim, né? Conta sobre ele, fala que ele era, que batia nela, que ele era abusivo com os escravos, e ela sofria muito. Então eu achei muito boa essa perspectiva, muito real, né? A mãe do Tancredo também, com o pai do Tancredo. Mulheres que eram reduzidas sempre ao respeito aos maridos, ao respeito àquela autoridade. E quando, na verdade, elas eram muito mais sensatas do que aqueles maridos, elas estão subordinadas àquela ordem. Então, assim, eu achei incrível em Úrsula, porque ela tá falando de escravidão, ela tá falando de abolição. Aliás, as passagens em que ela fala de escravidão, de fato, são passagens bem fortes, são passagens bem bonitas, bem descritivas da situação, né? Mas como ela tá colocando diversas estruturas estranhas da sociedade, né? Como você tem uma relação com os escravos, em que o escravo é da família, mas ele é seu escravo. Silvana era uma propriedade, mas ao mesmo tempo ela cuida das mulheres como se fossem da família dela. Das mulheres, nesse sentido do livro, especialmente, né? Que a Silvana era realmente uma escrava que parecia ser uma boa escrava, né? No sentido de ser integrada à família. Eu acho que tem muito essa coisa de sororidade, sabe? Quando ela conta do marido, ela conta, mas ela não tinha escolha, né? Uma coisa assim meio... o desfecho dela, enfim, ela tem um desfecho ruim porque ela escolhe proteger a própria família, né? Que é a Úrsula e a mãe. As mulheres, né? Acho que eu senti uma coisa de sororidade, assim, anterior a qualquer coisa que a Maria Firmina poderia pensar, né? Uma ideia anterior à sororidade, acho que é uma ideia de solidariedade. Sim. Eu achei um livro muito atemporal. Exatamente. Apesar de todos os... É isso, né? Apesar de todos os dramalhões, eu falei pra Marina, cara, primeira página, eu demorei, tipo, mais 3 horas pra entender que ela tava descrevendo o dia. Achei ao mesmo tempo um livro tão atemporal, porque ele ainda traz tantos problemas e tantas questões que a gente está debatendo ainda hoje. Gente, Império, né? Católicos, todos muito católicos. Um dos objetivos dela em escrever essa obra é justamente provocar essa contradição da sociedade cristã com escravos, né? Então você ama todo mundo, né? Vamos amar ao próximo, desde que ele não seja preto. É meu, né? Você é uma propriedade. E ela conta a história, a escrava Silvana conta como é que ela foi... Ela falava, eu vivia numa fazenda maravilhosa, com a minha família, colhia o que plantava, e a gente vivia muito bem. Até que uma galera chegou e botou 300 pessoas dentro de um navio. E que eu achei incrível a escolha de palavras dela. Não, sério, é muito linda essa parte. Ela fala, até a chegada dos bárbaros. E é muito incrível essa escolha de palavras, porque a ideia de bárbaro é a ideia das invasões bárbaras na Europa.
Então, ela tá falando que, na verdade, o bárbaro é o europeu. Ela tá trazendo um problema. Olha que foda. Porque ela tá trazendo... E eu tenho certeza que isso não foi uma palavra escolhida ao acaso, porque nada no livro dela parece ter sido escolhido ao acaso. Mas olha a discussão, até na própria história, que ela tá adiantando de como o bárbaro... A percepção do bárbaro é uma percepção de perspectiva. É a percepção daquele que é invadido. E a gente não para pra pensar em nós, né, os ocidentais, como os bárbaros. Isso é uma discussão dentro da história, gente. De como a palavra bárbaro é uma palavra que carrega uma ideia de perspectiva. Eu achei, assim, um livro incrível. E ela não dá nome às cidades, nem sobrenomes. Porque poderia ter acontecido em qualquer lugar. Isso é muito legal, né? Fala dos escravos e nananã. Ela usa em itálico palavras, coisa. Ela era uma coisa, a escrava era uma coisa e aquilo, né? Como se, né? A ideia de propriedade era tudo em itálico, do tipo, eu não concordo com isso, mas é assim que as pessoas falam. A passagem até aqui eu postei no Instagram é que ela fala: Senhor Deus, quando a sua máxima vai calar ao coração dos homens, que ama-te a ti mesmo, ama ao próximo como ama-te a ti mesmo. Então ela tá o tempo todo sempre falando dessa sociedade tão pura, tão cristã, que ao mesmo tempo faz de outros escravos. Não, e tem um padre na história que ele é contra, né, visivelmente contra. Ele fala pro capitão: por que você vai fazer isso com a escrava? Mas ele efetivamente não faz nada, né, ele apenas é contra. E fala que é contra, mas ele não impõe a posição de autoridade dele numa sociedade cristã para evitar que as coisas fossem feitas, ainda que ele discordasse. E eu senti muito essa crítica, assim, né, do padre, e ele é completamente impotente. Um livro, assim, necessário, gente, assim, mais do que necessário. É difícil porque aqui nesse canal tudo que a gente fala é meio necessário, né, seja o que a gente lê. Mas esse livro, assim, eu fiquei muito encantada e fiquei muito chateada de ser um livro que a gente tem 28 anos, mestrado em Adoção História, e na verdade a gente só foi atrás desse livro porque eu mesma esbarrei na minha pesquisa com ela. E na verdade, porque a Alessandra falou, e né, porque a gente tem um canal. De repente, se não fosse assim, a gente nunca conheceria a Maria Firmina. E ela deve ser lida e relida e debatida, porque, cara, é muito sinistro esse livro, assim, de tudo. A escrita dela, né, é muito suave, muito provocadora, assim, que eu acho que, pô, uma mulher escrever isso no meados do 19, gente, puta que pariu. Uma mulher mulata, não dá, né? Lê, conta pra gente. O próximo livro desse projeto, se eu não me engano, é julho, é O Alto da Compadecida, tá? A gente vai deixar aqui o link pra você comprar e lendo que dá tempo, tá bom? Lembrando que a gente tem vários pandas clássicos nesse momento. A gente tem vários projetos. Tá, a gente tá tendo um panda clássicos mulheres, que eu não lembro qual é o livro. Próximo é Isabel Allende. Então, o próximo Casa dos Espíritos. É a Casa dos Espíritos, tá? Sobre a ditadura no Chile, uma loucura. Em junho, mas a gente também teve o Panda Clássicos LGBT, o primeiro vídeo já saiu aí com o outro lado da moeda, Teleni. E vai ter depois, em algum momento, pra quem quiser acompanhar, o Poço da Solidão, da Radcliffe Hall. E a gente tem mais algum? Não, né? Tem, mas só depois, né? O Alto da Compadecida. Ó, a gente vai deixar todos os links aqui. Tudo aqui. Tá bom? Beijos.